Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, eu sou muito grata por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. A carta de 2 aos Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Que diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que Acaia, que está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Aleluia. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que ele esteja pronta como bênção, não como avareza. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor, nesta noite. E que tudo, Senhor, toda semente que sai desse altar, Senhor, seja para nossa edificação, Senhor, para frutificarmos para Ti, Senhor, para que em tudo o Seu nome venha a ser glorificado. Amém. Irmãos, que o Senhor ministrou no meu coração essa noite, vou falar sobre generosidade. Que nós ouvimos muito falar da parte de generosidade, como eu sempre ministro nesse altar, sobre os suprimentos na casa do nosso Pai, mas generosidade, no que se diz a igreja, é muito mais do que isso, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler nesse momento, aqui onde o apóstolo Paulo, ele já estava preparando alguns irmãos, porque eles já tinham se prontificado a ajudar uma igreja que estava passando por necessidade. Mas como ele diz aqui, portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Eu lia muito esse versículo, irmãos, e achava a bênção que era e que é a nossa benevolência, não só financeira, mas como tudo de nós para a casa do Senhor, irmãos. Porque aqui o Senhor diz que seja recebido como bênção e não como avareza. E a palavra do Senhor, em Efésios 5, capítulo 1, ele diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E no João 3,16, ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor de nós. Aleluias. E também diz em Tiago 1,5 que se faltar sabedoria, pedindo ele dá. Então o Senhor Jesus, ele é generoso, irmãos. Porque ele é o primeiro exemplo de generosidade na nossa vida. Porque o que é generosidade? É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar
os seus próprios interesses em benefício de outro. Então, irmãos, é uma coisa muito séria essa parte da generosidade na vida do crente. Nós vemos mais para frente, com os olhos espirituais, como o Senhor recebe. Amém? Aleluia, Jesus. Então, compartilhar com os outros, irmãos, o que nós recebemos do Senhor, não é só uma obrigação como cristão, como filhos de Deus, mas é uma responsabilidade perante o altar do Senhor. Por isso que ele diz que toda doação que a gente fizer, que a gente não faça por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Porque Ele ama, irmãos, quem dá com alegria, porque Ele é o próprio amor e tudo que Ele faz para nós é com alegria. Aleluias. Aleluias, que somos amados do Senhor. E como imitadores do Senhor, assim que nós temos que ver, conforme a palavra do Senhor está sendo ministrada nessa noite. Então, a generosidade é uma coisa importantíssima na caminhada do crente. Amém? Ali também em Atos 2, irmãos, é um grande exemplo também de generosidade. Porque quando foi em Pentecostes que se derramou o Espírito Santo de Deus sobre todos os discípulos e todos aqueles que receberam o Senhor, eles eram unânimes no partir do pão. Partir do pão se refere ao material. Um supria a necessidade do outro. E também nas orações, com singeleza de coração. Então, ser generoso não é só nos bens materiais. É virtude, a gente dá o pão àquele que tem fome, dê água àquele que tem sede. Mas tudo isso o Senhor vê o teu coração, irmãos. Aleluias. Porque muitas pessoas doam ao Senhor, mas muitas vezes não é aquelas com essa generosidade como daquela viúva que deu aquela moedinha, com avareza, irmãos. E é isso que o Senhor nos ministra nesta noite. Avareza que não agrada o coração de Deus. Aleluia. E hoje nós vemos muito isso, irmãos. Porque amor pela casa do Pai, isso é gerado através da intimidade com o Espírito Santo. Porque a gente reconhece que sem Ele nós não podemos nada. Ele que é o nosso respirar. Ele que é o nosso tudo, irmãos. Aleluias. Aleluias. Então, quando nós fazemos alguma obra em nome do Senhor, quando nós nos reunimos aqui na igreja no nome dEle, eu não sei para os irmãos, mas para mim o meu espírito se alegra, irmãos, porque é onde eu vou ser alimentada, é onde eu vou esquecer tudo lá fora, porque lá fora, a partir daí o Senhor cuida, porque eu vou buscar o reino dEle na minha vida. Então isso dá grande alegria, irmãos. E nós nunca podemos deixar nossa carne prevalecer nisso, irmãos. E nos deixar longe dessa generosidade. E se por um acaso a carne prevalecer, como Davi ministrava na alma dele, ministre na sua alma também. Porque nós temos domínio próprio, esse fruto do Senhor, para nós podermos ministrar na nossa vida. Como a irmã ministrou aqui, a missionária Márcia. Ninguém aqui é boneco, ninguém aqui é robô. Ninguém. Nós somos tementes, cônscios do que estamos fazendo e a quem e por que nós estamos fazendo. Então, ninguém está em vão aqui, irmão, por nada, para falar, eu estou vindo. Isso aí o Senhor vai ministrar em cada coração, mas o que eu quero ministrar nessa noite, essa parte espiritual que é muito importante na nossa vida. Aleluia. E o Senhor vê o coração, irmãos, que ali em Atos 10:4, o centurião Cornélio,
ele também, o anjo, como a conduta dele perante ao Senhor, o andar dele com o Senhor, como o Senhor vê o nosso andar com ele também, o anjo desceu e disse a ele: as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Porque lá em Deuteronômio diz que tem um memorial, irmãos. Então os olhos do Senhor estão por todos os lados contemplando tudo. Por isso que o reino de Deus é tomada força, não força do nosso braço, força para vencer a carne e viver a vida que o Senhor quer para a gente. Aquela vida espiritual, aleluias. Jó também, ele alcançou misericórdia quando ele orou pelos amigos dele. Quando ele se dispôs ali aquele coração, os irmãos conhecem a história de Jó, aleluias. Mas o Senhor foi com ele a partir do momento que ele orou por cada irmão que falou que não devia. Muitas vezes acontece no nosso meio isso, mas o verdadeiro filho de Deus, aleluias, ele não aceita afronta, porque ele tem que ser imitador e derramar amor. Aleluias. Glória a Deus poderoso. Aleluias. Como foi ministrado aqui pelo pastor, Abraão era também um homem generoso, porque tudo que ele ganhava mais, ele dizimava, ele dividia com os irmãos. Então, o Senhor disse para ele, em Gênesis 2:12, se tu uma bênção. Ele foi abençoado por Deus, porque ele andava nos caminhos do Senhor. Prova disso foi a oferta do seu filho. Aleluias. O seu único filho da promessa esperado. O Senhor pediu e ele levou. Mas como ele andava com Deus, ele sabia o caráter de Deus que ele servia. E ele servia como anunciação do Cordeiro. Aleluias. Mas ali o Senhor viu o coração. Aleluias. E hoje ele é um exemplo de fé. Porque enquanto tudo era contrário na vida dele, ele pela fé, ele alcançou a promessa. Porque ele tinha um coração generoso, irmãos. Aleluias, Deus de glória. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Oh, glória. Oh, Senhor. Como é bonito falar nisso, né, irmãos? Porque cada vez que a gente olha para a beleza do Senhor, a gente vê como a gente não é nada. A gente não é nada, irmãos. Esse amor lindo, esse amor maravilhoso que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e que nos faz cada vez mais se prostrar aos pés dele e adorar. Aleluias. Como Jesus é lindo, irmãos. Aleluias. Glória a Deus, poderoso. Aleluias. Então nós somos abençoados, irmãos, quando nós nos importamos com os outros. E hoje é o que menos se vê. Como diz a palavra que está se cumprindo, o amor se esfriaria. E hoje a generosidade a gente vê que está muito longe das pessoas, por causa da maldade do mundo, por causa das potestades, dos principados que andam em ação no governo, nos que estão no governo. Então a gente vê que hoje está muito assim, irmãos, está voltando lá atrás. É olho por olho, dente por dente, sabe? Você, se a pessoa às vezes é bondosa com você, já leva como interesse ou leva para um outro lado, porque o coração, irmãos, está longe do Senhor. Está longe do Senhor. Mas não importa o mundo, porque nós não somos do mundo. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O céu é a nossa origem. E é para lá que nós vamos voltar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus poderoso. E a generosidade, irmãos,
não é só uma orientação que o Senhor está nos dando. É também o plano de Deus para nossas vidas. É o plano de salvação. Porque através da generosidade é onde brota o amor, é onde brota a paciência, é onde brota a benignidade, é onde brota tudo de melhor que tem dentro de você, irmãos. Quando você se compadece daquele do próximo. Eu estou passando muitos dias, irmãos, com o meu irmão que está com leucemia no hospital. E ali eu estou vendo, Senhor, muita mão do Senhor em todas as coisas, porque cada dia que o Senhor nos agracia com nossa saúde, abrir os nossos olhos, cada dia é um aprendizado para a glória do Senhor. E lá nós vemos, através do sofrimento de muitos irmãos, que muitas vezes a pessoa tem que chegar no sofrimento para brotar a benignidade no coração dela. Que em nome de Jesus, que nunca aconteça isso conosco. Que o Senhor sempre nutra a nossa alma do melhor que tem dele. Porque chegar no fundo do poço é muito triste, irmãos. E muitos chegando no fundo do poço, mesmo assim você vê a maldade de coração. Pergunta por que Deus fez, porque eu não mereço isso, sabe? Porque sendo que tudo que você plantar, você vai colher. Então, Deus é só o autor e consumador da nossa fé. E pela fé nós temos que andar. Como foi ministrado, não olhar para a direita, nem para a esquerda, mas para o alvo, para aquele trono de glória onde Jesus está sentado. É para ele é o nosso modelo, irmãos. Para a honra e glória dele, irmãos. Que em Filipenses 1:10 diz que a generosidade serve de fruto para aumentar a caridade em sinceridade até aquele dia. Para termos frutos de justiça para a glória de Deus, como o Senhor acabou de ministrar agora. Porque, irmãos, não é só o dar, ou você se doar, você colaborar. Porque muitos, eles contribuem, eles fazem as coisas, mas sem generosidade. Faz muitas vezes para falar que está fazendo, para mostrar que fez, ou muitas vezes para, não tenho o que fazer, como eu já ouvi muitas vezes, deixa eu ir lá orar. E não é assim, irmãos. E o Senhor vê o coração, porque ele esquadrinha o coração de cada um. O Senhor, ele não vê como o homem vê, glória a Deus por isso. Porque ele vê o teu oculto e o teu profundo intenção do teu coração. Isso a gente tem que vigiar. Irmãos, vigiar muito, irmãos. E muitos não colaboram com nada, porque tem avareza mesmo, porque ainda está preso nas coisas materiais. Medo de ficar pobre, medo de perder. Ah, se eu der isso eu vou ficar sem, então eu não dou. Não confia no Deus provedor. Aquele Deus de Abraão, o Jeová Jireh. Não confia, porque se Deus colocou no teu coração, dê e faça, com certeza Ele tem o melhor para você. Aleluias. Porque Ele não quer fazer só você abençoado, Ele quer te fazer abençoador. E a palavra diz que Ele é galardoador. Então tem muita promessa, muita coisa linda, se andarmos o caminho do Senhor para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus poderoso. Em Hebreus 11:4, irmãos, diz também que a oferta tem uma linguagem espiritual. Vamos abrir lá para a gente ver Hebreus. Aleluia, Jesus. Tem linguagem porque o Senhor vê o teu coração e a tua intenção. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Então, a oferta de Abel ao Senhor até hoje fala como o Senhor está falando nessa noite. Então, a oferta que você dá para Deus tem uma mensagem. A oferta que você dá para Deus, ela tem uma substância, ela tem um fator, que através daquilo que o Senhor vê em você, é onde vem a tua bênção. Aleluia. Glória a Deus poderoso. Em Tiago 4:2, irmãos, diz assim, que devemos resistir às paixões. Essas paixões da carne que nos faz nós ficarmos apegados às coisas dessa terra. Onde a palavra do Senhor diz para nós não entesourarmos nada daqui que enferruja, mas tudo que a gente entesourar como tesouro para a nossa vida, que seja no Espírito. Aleluia. Versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Porque ele está tão preso ali no dinheiro, nos bens materiais, que não lembra de orar a Deus. De perguntar a Deus: Deus, eu tenho tanto, aonde que o Senhor quer que eu leve socorro? Aonde que o Senhor quer que eu leve o benefício de tudo que o Senhor tem me dado? Por isso que a oração não é respondida. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Esse é aquele egoísta que pede para o Senhor, mas só vê o seu umbigo. Não vê quem está do seu lado, a necessidade do próximo, a necessidade, até um que está na rua, irmãos. Aleluias. O Senhor me fez lembrar, eu vou contar agora. O Senhor testa o coração, irmãos, porque por isso que o Senhor diz para a gente tem que andar em espírito para compreender as coisas dele. Eu estava almoçando com a minha mãe, veio uma senhora, até que bem vestida, e naquele restaurante, eles não permitem que muitos pedidos fiquem de volta, porque muitos, às vezes, vêm bêbados e acaba criando tumulto. E veio uma senhora com um baldinho assim, irmãos. E ela meio constrangida, porque acho que leva tanto não, né, irmãos? Porque ficar com fome não é fácil, né? Aí ele veio assim no cantinho, ela falou: por favor, vocês podem me dar um pouquinho do que vocês estão comendo? Irmãos, me deu vontade de dar o almoço todo. Eu estava muitas horas sem comer por causa do que estava sendo ministrado, as medicações do meu irmão, mas eu confesso que na hora eu perdi até a fome, irmãos. De ver aquela mulher, a humilhação às vezes que passa e ainda ouvir um não. Para a honra e glória do Senhor, que tocou em todo o coração da minha mãe, o meu irmão que não estava comendo até Deus. O meu irmão não estava comendo, irmãos. Ele perdeu mais de 4 quilos em uma semana. Nós pegamos um pouco de cada prato. Eu sei que deu uma quantia muito boa, que eu sei que ia saciar a fome daquela mulher. E o meu irmão ali estava falando que eu tinha acabado de conversar com o médico. Ele perdeu o olfato e perdeu o paladar. Ele não consegue comer. Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, ele colocou a comida no prato e comeu. Comeu. Parece uma coisa boba, irmãos, mas foi uma pessoa debilitada que precisa se alimentar e não estava comendo nada a semana inteira, e Deus faz essa obra, irmãos. Ele comia batido no liquidificador, pois ele amassou ali e ele comeu. Foi o que sustentou ele para tomar outra medicação, irmãos. Por isso eu louvo esse Deus maravilhoso.
por tudo que Ele é. Glória a Deus poderoso. Aleluia. Salmo 18, para encerrar, irmãos. Aleluia, Deus de glória. Então, essa oração de egoísmo, irmãos, ela não é respondida. Então, não é toda oração que Deus responde. Ele responde segundo a vontade dEle e segundo o teu coração. Amém? O Salmo 18 é um dos cânticos de Davi, onde ele reconhecia o favor de Deus na vida dele pelo sofrimento. Esse Salmo 18 é o de 2 Samuel 22. Também lá tem a adoração ao Senhor, que Davi faz. E aqui onde eu quero me apegar, irmãos, é no versículo 25. Aleluia, Jesus. Diz assim, vamos ler o 24, que diz assim: pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Então, como o Senhor se revela, irmãos? Com o benigno, Ele se mostra benigno, porque Ele é bom. Com o homem sincero, Ele se mostrará sincero. Com o homem puro, Ele se mostrará puro. E com o perverso, se mostrará indomável. Por quê, irmãos? Porque não há perversidade no Senhor. Aleluia. E aqui indomável, Ele quer dizer que não tem parte com Ele. Aleluia. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Em Romanos 11, 22, depois os irmãos leiam com calma, fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Aleluia. Em Provérbios 11, 24, um pouquinho para frente, para encerrar, diz assim, aleluia. Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo. Olha o avarento, irmãos. Mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém, irmãos? Então, que nós venhamos cada vez mais, não só no financeiro, que a igreja precisa ser suprida, mas com atos de generosidade na obra do Senhor. Porque para isso que fomos chamados, irmãos, como corpo de Cristo. E que tudo que façamos seja para a honra e para a glória do Senhor. Tudo, irmãos, quer comais, quer bebais, que seja tudo para a honra e para a glória dele. Porque o nosso galardão, dentro da generosidade, debaixo da vontade e da palavra do Senhor, é muito grande. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.